Vamos lá para a parte 3 da lore. German, Lawrence, Igreja da Cura e Ken Hurst. Faz tempo que não faz. Realmente. Fala galera, Hades aqui, Semana cara, estou passada, com né? Foi a mais última vídeo, vez. estou de Muito volta tempo. na Boa nossa noite, terceira galera. parte Boa da noite, lore. quem foi? Quem foi? Meu... Oh, não apareceu pra mim aqui. O resgate no chat. Não sei quem resgatou. Boa noite. Agora apareceu. Boa noite. Bloodborne. Finalmente aí a terceira parte. Então, vamos aí sem muita enrolação. Vamos falar aqui da história desse jogo maravilhoso. Entretanto, primeiro, antes de mais nada, antes de mais tudo, vamos falar aqui algumas correções. Na verdade, não são correções, e sim teorias extras do último vídeo. Um dos inscritos aqui do canal, Marcos Antônio, ele às vezes me ajuda aqui com a lore, deixando seu comentário. Ele falou que a possível invasão da aldeia dos pescadores foi apenas por causa de Byrgenwerth. E essas pessoas, né, da aldeia dos pescadores, eles veneravam Cós. Sim, é um ponto que muita gente fala que foi Byrgenwerth que descobriu e caçou Cós dentro Matou do a próprio sombra. mar. Entretanto, eu ainda acredito, no meu ponto de vista, realmente, que Cós foi morto por engano, ou morto mesmo achando que era uma baleia ou algum monstro do mar. Porque o parasita de Cós, aquela arma que a gente consegue, diz explicitamente ali pra gente, quando a carcaça de Cós foi levada pelas ondas até a costa, ou seja, carcaça significa que Cós já estava morto quando ele foi levado. Então, ele morreu no mar. Agora, eu acredito por ser uma vila de pescadores, logo eles pescam, né, caçam animais, baleias, eles mataram Cós por engano. Claro, Byrgenwerth pode ter caçado Cós lá no mar também e ter matado Cós, Realmente, descobrindo porque, dele, tipo, né? Mas como eu é que acho um que Byrgenwerth pescador ia comum descobrir ia Cós de matar repente, um assim, no eminente, mar, que é tipo um deus? sem... Não faz sei, né, sentido. cara? Porque não é tão explícito assim em Bloodborne pra gente. Mas tem essas duas teorias aí. Pode ser que Byrgenwerth chegou, massacrou geral e chegou lá e matou Cós, ou simplesmente soube do cadáver de Cós que foi morto, chegou lá e invadiu a aldeia dos Faz pescadores. muito mais sentido o Então agora vamos continuar Byrgenwerth ter aqui com a matado nossa Cós. lore. Depois que Eles Cós tinham foi recurso morto, pra né? isso. Eles pegaram lá o cadáver de Cós e levaram para Byrgenwerth para poder fazer mais experimentos. E com esses experimentos aí, o William descobriu o poder de envolver o cérebro com óleos, né? É isso que é dito, envolver o cérebro com óleos. Eu Que não aí sei qual surge que é o as moscas procedimento certo que eles daí. faziam isso. Mas o William fez vários experimentos, principalmente com o cordão umbilical de Cós, e criou várias outras mais monstruosidades. Inclusive uma das monstruosidades que ele criou, Bloodborne? e um chefe muito cuti-cuti que eu gosto muito dele, é a Ron. Beleza, Aranha mano. Obrigado vazia, The pela Vacus moita. Spider, depende do modo que você queira chamar. Até daqui a E a Ron pouco. tem uma história muito interessante, porém vai ficar um pouquinho mais pra frente pra eu falar disso. Vamos focar um pouco agora em Byrgenwerth. Byrgenwerth, então, depois da aniquilação da Vila do Pescador, que eles mataram Cós, pegaram seus cérebros para poder fazer estudos. Cérebros. William ainda acreditava, né, na sua evolução por meio de conhecimentos, só que Lawrence achava que o melhor modo seria mesmo a evolução usando o sangue dos antigos, o sangue dos eminentes. Então isso fez a Byrgenwerth se dividir. O William até considerou Lawrence como um traidor, entretanto essa divisão dos dois nunca chegou a ter nenhuma guerra, nenhum tipo de treta. Ele só realmente considerou como traidor e se dividiram. Só tiveram Então, com uma essa divisão brigazinha, aí, né? Lawrence fundou a Igreja da Cura, que é a coisa mais falada, acredito eu, durante o jogo. A gente ouve direto falar sobre a Igreja Diversos da Cura. personagens, E né? junto Muita coisa. com Lawrence foram embora Garman, Maria e Mikolesh. Carol, que é aquela personagem que eu falei lá no início mesmo, que era uma das pessoas mais importantes ali de Byrgenwerth, não tem quase nenhuma informação sobre ela, exceto que ela transmitia, ela ou ele, né, acredito que seja ela conseguia traduzir algumas não palavras sei. de eminente e escrever em runas. Então, todas as runas do jogo é por causa de Carol. Se você for ler na descrição das runas, ele vai falar disso. Então, Runesmith. pra você ver como os eminentes eles eram tão poderosos, apenas transcrever algumas palavras te dá poderes muito incríveis, né? Você tem diversas runas aí que são essenciais para o seu personagem ficar mais forte. Pra você ver o tamanho, né, dos eminentes, o seu crescimento, como os eminentes são demais, de grande, de incompreensível pra gente, né? E Carol, durante a divisão aí de Lawrence, eu acredito que ela foi embora e sumiu, não tem mais rastros dela. Eu não acho que ela ficou em Byrgenwerth, muito menos foi pra Igreja da Cura, senão a gente ia ter muitas menções, né? Então, Deve ter Lawrence se sumido dividiu, por inclusive conta a gente própria. vê até aquela do sol. ceninha que tem de William falando Temos pra ele Deus temer o sangue antigo, que o sangue antigo é realmente perigoso. Só que Lawrence não dá ouvidos, se divide e funda a Igreja da Cura. Uma cagada E sem com a Igreja da igual. Cura, ele começa a propagar a cura pelo meio do sangue. O sangue dos eminentes tinha o poder de transformar os humanos em seres mais fortes e curar diversas doenças. Ah, merda. E ele então
de acordo com os santos da sua igreja, ele colocou, né, o sangue, esse sangue antigo, injetou nessas pessoas, e essas pessoas distribuíam seu próprio sangue como cura, né? Isso foi considerado como se fossem as freiras ali da igreja, as enfermeiras que podiam curar as pessoas, as santas de sangue. E junto com Lawrence, a Igreja da Cura foi fundada junto com Germa e Maria, os dois caçadores iniciais que participaram, tiveram grande parte no massacre da Vila dos Pescadores. Tudo indica que Germa era um grande amigo de Lawrence, inclusive a gente vê vários momentos do jogo o Germa sonhando, pedindo ajuda para Lawrence para poder libertá-lo do sonho de caçador. Então eles eram grandes amigos, por isso Germa foi junto. E Maria era uma pessoa que admirava muito Germa, e Germa simplesmente amava Maria. É verdade. Então os dois estavam ali, sempre um seguindo o caminho do outro. Micolash também foi junto com eles, só que Micolash pertencia a outra divisão. Ele fundou a escola de Menses, que vai ser um assunto bem mais pra frente a ser comentado aqui. Então a Igreja da Cura foi fundada, a cura pelo sangue começou a se espalhar pela cidade e Yharnam ficou conhecida por todo o local. Diversos estrangeiros vinham procurar essa tal da cura de sangue. Inclusive o nosso personagem principal veio para Yharnam simplesmente para ter uma cura de sangue. É tipo o povo Então, com João de Deus. Como efeito colateral do sangue dos antigos, vem o flagelo da fera, que transformam as pessoas em bestas incontroláveis. Famoso O auge, lampião. né, o pico ali da transformação dos seres humanos em bestas é quando a lua vermelha atinge o céu. E isso não tinha acontecido ainda. Os seres humanos ainda não tinham transformado total em bestas, mas já tinham alguns resquícios de flagelo da fera rolando. E foi então que surgiu a primeira linha de caçadores conhecida na história do jogo. E durante a história vão tendo várias outras linhas de caçadores, mas vamos nos focar agora na primeira linha, que são os caçadores da oficina. Bem, esses caçadores aí foram criados, né, foram treinados e liderados pelo próprio Germa, que lidera a gente também. Só que como os indícios de flagelo da fera eram uma coisa bem peculiar, bem rara de acontecer, e quase ninguém sabia, era uma coisa muito escondida assim, então muita gente não tinha conhecimento desse flagelo da fera ainda. Então esses caçadores eram caçadores que trabalhavam à noite sorrateiramente, sem usar muitas armas espalhafatosas, apenas para eliminar os resquícios que tinham ali do flagelo da fera. Por isso, se você for ver as armas de caçador, são coisas mais silenciosas, como um serrote ou uma pistola mais simples, sem ser O próprio trailer do gigante. Bloodborne, quando você entra, o mais discretos mostra o possíveis. caçador Maria arrastando também um corpo estava dentro pra desses uma caçadores, viela e tal. entretanto ela foi fazer uma outra coisa. Ela foi trabalhar para a igreja na parte de pesquisa, na parte de fazer humanos se comunicarem com eminentes. Maria jogou a sua preciosa arma Rakuyo num poço de Hamlet depois que ela matou todos aqueles pescadores. Maria realmente ficou muito traumatizada pelo aquele massacre na vila. Então Maria foi realmente trabalhar para a igreja em experimentos para poder transformar seres humanos em eminentes ou fazer os seres humanos se comunicarem com eminentes. Esse experimento era liderado pelo coro, que era uma divisão da igreja que tendia a continuar os estudos de William, do mestre William de Bargenworth. Então eles fizeram diversos experimentos e Maria foi tipo a anfitriã ali. A Maria era tipo a moça que cuidava de tudo. E esse experimento consistia em colocar fluidos cerebrais, uma espécie de água no cérebro, tanto que quando a gente joga a DLC, que a gente vai pra ala de experimento, a gente Brain vê fluid. aqueles fluidos cerebrais, aquelas pessoas com aquele cérebro gigante. Famoso Isso cabeça de tudo é o cearense. experimento da igreja. E por que eles achavam que colocar água na cabeça e fluidos cerebrais eles iam conseguir comunicar com o eminente? Porque o primeiro eminente que eles tiveram contato simplesmente foi Koiz, e Koiz vivia na água. Então eles ligaram Entendi. Koiz à água, todos os eminentes para eles eram seres que viviam no mar. Então eles achavam que com esse fluido cerebral, com essa muito uso de água, de Que líquido, não tem nada a ver. misturado com seus experimentos, né, eles conseguiriam alcançar o contato, a comunicação com os eminentes. Então o que aconteceu com Maria? Maria, em profunda tristeza, realmente ela ficou muito deprimida, afetada pelos fatos que ocorreu nas Vilas dos Pescadores. Ela se mata com um corte na garganta. E Maria assim morre, e como ela provavelmente fazia uso do sangue, ela foi arrastada para o pesadelo do caçador, pesadelo esse que nós vivenciamos na DLC. Então Maria foi morta e isso afetou muito Germa. Mas por que Maria foi arrastada assim para o pesadelo? Tem um item chamado Olho de um Caçador embriagado com sangue
que nos diz? Dizem que um caçador que se embriaga de sangue é levado pelo pesadelo, destinado a vagar para sempre, envolvido em uma caça interminável, um destino do qual nenhum caçador pode escapar. Então Maria, ela provavelmente usava muito do sangue, Sim. assim como a maioria dos caçadores, acho que todos os caçadores, então ela foi arrastada para o pesadelo. Por isso que quando nós jogamos a DLC, nós encontramos muitos caçadores lá, acho que é mais caçadores do que monstros que a gente encontra. Nossa, faz Porque sentido. simplesmente eles foram arrastados para aquele local. Agora, antes de Faz contar muito sobre os sentido. futuros acontecimentos que veio acontecer com Germa e o futuro dos caçadores, nós vamos mudar para uma parte que aconteceu meio que em paralelo ali, chamado de Kinehurst. Kinehurst. Ou Kenhurst. Conforme Alfred fala pra gente, algum estudante de Bargenworth roubou o sangue que uma vez fora proibido e levou esse sangue para Kenhurst. Então as pessoas começaram a se embebedar do sangue lá, começaram a se embebedar desse sangue lá, entretanto de uma forma um tanto diferente do que em Yarna. Em Yarna o sangue era simplesmente injetado nas veias sanguíneas, no corpo, etc. Tipo uma transfusão. Só que em Kinehurst era uma parada bem mais vampiresca, porque lá eles bebiam o sangue direto da fonte. Então o sangue foi realmente altamente difundido durante Kinehurst. Mas vamos falar um pouquinho de Kinehurst aqui. Kinehurst era um lugar mais Cooperador voltado banana. assim para a nobreza, para as coisas mais bonitas, é como se fosse uma França aí antiga, passando aí no jogo. Na Europa, E os no nobres geral, de Kinehurst, quanto mais perto, mais próximo da rainha eles eram, mais nobre eles eram considerados. E a rainha que eu estou falando aqui se chama Rainha Annalise. Sim, que é Bem, quem a gente estava na O pessoal de confinante dela. Kinehurst, a gente não sabe realmente qual é a origem deles, mas eu arrisco a dizer que eles eram meio que os restos que sobraram dos pitumerianos, pelos fatos de eles serem loiros, brancos, só que eles são uma forma mais humana. Eu acredito que eles eram ou descendentes bem longínquos dos pitumerianos, ou alguma mistura, né, de ser humano com Isso que eu pitumeriano. ia falar. Não deixa tão híbrido. claro assim. Eu Mestiço. acredito que foi isso que fez eles se transformarem em criaturas vampirescas que eram chamadas de sangue vis, que é uma espécie de meio que eles parecem meio que vampiros, são umas criaturas bem grotescas, né? E o sangue proibido, como é dito exatamente sangue que uma vez fora proibido. E esse sangue, a gente não sabe realmente qual é a origem deles, se é o sangue puramente dos eminentes, mas eu acho que esse sangue proibido é um sangue que foi confundido com os eminentes, mas na verdade era um sangue dos pitumerianos que foi contaminado com o sangue dos eminentes. Então, esse efeito foi totalmente diferente que nós temos em Arna, porque em Arna era o sangue puro mesmo dos eminentes que era usado, no caso misturado com o das freiras, e depois foi obtido de outro modo que eu vou falar aqui mais pra frente, qual sangue eles usavam. Mas em Kinehurst em geral era esse sangue proibido. E como os pitomerianos não foram afetados por uma praga idêntica ao flagelo da fera, foi uma praga diferente ao meu ver. Aconteceu mesmo com Kinehurst. Kinehurst virou um lugar de vampiros. E é muito interessante essa história de Kinehurst, porque me lembra muito os filmes como Anjo da Noite, né? E muitas coisas que a gente vê, grande parte aí de filmes de vampiros que nós temos, às vezes envolvem lobisomens também. É uma cultura que anda meio que junto, né? Lobisomens e vampiros, a gente vê muito isso. E Bloodborne não deixou de abordar isso também. Então quando a gente chega em Kinehurst, a gente vê que é um local totalmente diferente de Arna. É uma cultura ali diferente, né? Uma construção diferente. A gente parece que está em outro lugar. Os monstros são totalmente diferentes. Tanto que dá pra ver que realmente Kinehurst é deixado como uma cultura muito vampiresca. Diferente de Arna, que já é uma coisa mais licantropia, né? Mais lobisomizão. E isso é muito interessante, faz o Kinehurst ser um dos meus locais favoritos no jogo, porque eu simplesmente adoro histórias de vampiros. E então, com a alta corte ali, todo mundo se contaminando, se embebedando daquele sangue conforme se fosse vampiro, as pessoas também começaram a se transformar em criaturas semelhantes ali ao que acontece com o flagelo da fera. E Annalise, acredito ela ser uma parente muito próxima dos Tumerianos. Ela se bebedou tanto com esse sangue que ela se tornou imortal. E a igreja, sabendo disso, decidiu montar um grupo de caçadores à parte ali para poder exterminar esses sangues vis. Esse grupo aí foi liderado pelo Logarius, que inclusive é um chefe que a gente enfrenta chamado Martyr Logarius. E ele foi pertencente a um grupo chamado de Algozes. E esse grupo simplesmente massacrou os sangues vis de Kinehurst. Porém, quando Logarius chegou na Rainha Annalise, não importava o que ele fazia, ela simplesmente revivia. Ele podia esmagar ela em pedaços, ela revivia como um Majin Buu. Então ela era realmente uma rainha imortal. E Annalise, ela sempre ansiou pela mancha de sangue, que era sangue que pertencia aos sangue vis de Kinehurst.
Então ela gostava das pessoas que se embebedavam com o sangue de Kain Rush. Tanto que a aparência do sangue é uma forma meio que de esperma, porque esse tipo de sangue, de acordo com a Annalise, faria ela dar à luz a uma criança feita somente de sangue. E eu acho que essa toda manipulação do sangue reforça a teoria de que elas são descendentes dos Pitomerianos, até porque a rainha Yarna, que é uma Pitomeriana, ela tinha autocontrole do sangue, assim como a Annalise. Então a Annalise, ela era imortal, e quando o Martilogário chegou naquele local, ele Será que ele vai simplesmente falar da massacrou teoria todos os da Sanguevis, Lei de Maria mas não ser massacrou uma alguns sangue cavaleiros de Kain Rush. Pois esses cavaleiros, na verdade, eles eram nada mais que servos ou escravos. Só que como Kain Rush era um país todo metidinho a nobre, eles chamavam essas pessoas de cavaleiros. E esses cavaleiros, eles caçavam os sanguevis como se fossem caçadores, antes de Martilogários, no caso, aparecer. Eles caçavam as pessoas que ficaram doidas, insanas, por causa desse embebedamento de sangue, dessa bebedeira toda de sangue. Então esses caçadores aí não foram mortos por Logários. Logários realmente só massacrava as pessoas que eram sangues vis. Então, ao chegar e se deparar com a rainha Annalise viva, que não morria de jeito nenhum, Logários então tomou a coroa das ilusões, que pertencia ao antigo rei de Kain Rush, que ela revela ilusões, então ela cria miragem e oculta segredos. Era basicamente isso que essa coroa faz. Então, quando nós matamos Logários no jogo, nós podemos falar com a Annalise assim que nós vestimos a coroa, porque ela simplesmente revela as ilusões. Ilusão essa que era a prisão de Annalise. Então, se a Annalise não podia morrer, ela seria condenada a ficar presa para sempre. Você não pode e ela matar, também vamos usa um selar. capacete na sua cabeça, que é pro fato dela não poder consumir mais nenhum tipo de sangue, já que lá eles bebiam sangue, né? Então, colocando uma máscara em Annalise, ela simplesmente não poderia mais beber e muito menos ter uma criança de sangue, que sabe-se lá o que ia acontecer se ela realmente conseguisse e que tipo de ser ela ia criar. Então agora falando sobre Kain Rush, vamos falar o fim que se deu a Germa. Pois o que aconteceu realmente na nossa linha temporal com ele, a gente não sabe exatamente quando aconteceu. Então vamos falar logo sobre ele, né? Germa ficou muito triste, muito desolado com a morte de Maria. Então ele, como tanto amor que ele tinha por ela, ele criou uma boneca à sua semelhança. Boneca essa que é a boneca que nos evolui no jogo, Exato. que nos transforma eco de sangue em nossas forças. Então a boneca, né, a boneca do sonho do caçador, a clássica boneca que a gente sempre tá falando com ela foi uma criação de Germa, a total semelhança de Maria inclusive, porque Falei isso Germa várias era vezes na realmente gameplay. apaixonado por ela. Pra você ver até onde esse amor incondicional e doentio foi, né? Só que a boneca era uma boneca sem vida, realmente era só um artefato. Só que de certo modo, Germa conseguiu algum cordão umbilical. Eu não sei de qual eminente ele conseguiu esse cordão umbilical, mas Germa, do jeito que Germa era muito inteligente, muito forte, ele conseguiu de algum modo. E com esse cordão umbilical, ele conseguiu uma audiência com um eminente, a clássica presença da lua. Ele conseguiu uma audiência com a presença da lua. E essa audiência, a lua concedeu a Germa o sonho de caçador. Sonho esse que nós vamos sempre que estamos jogando, ou sempre que a gente morre, a gente pode ir pro sonho de caçador. Como eu disse anteriormente, os eminentes são tão poderosos que eles podem criar tipo mundos paralelos. Assim como Koz criou o pesadelo do caçador que puxou Maria, nós também vamos para o sonho do caçador, criado pela presença da lua e com Germa. E dentro desse mundo, Germa pôde viver ali dentro para sempre, né, como se fosse um imortal. E a presença da lua também deu vida à boneca, que era a semelhança de Maria. E se a gente for perceber, outros caçadores já foram para esse sonho. Outros caçadores que foram para esse sonho foi o de Jura e também a Eileen. São os dois caçadores que nós conhecemos que já viveu no sonho de caçador. E agora o seu personagem, né? E como você sabe que a gente vai pro sonho do caçador? O que faz a gente ir pro sonho do caçador? Assim que nós entramos no jogo, nós somos marcados por uma runa, inclusive uma runa de Carol, que é uma runa cravada na consciência da pessoa. Ela é um símbolo de caçador. Então essa runa é a sua ligação entre o sonho de caçador e o mundo real, né? Ou o mundo plano, como você queira chamar. Isso é o que faz a gente ir pro sonho de caçador. E nós temos um caçador que é sempre guiados por Germa. Então Germa viveu nesse sonho por muito tempo, até ele perceber que a boneca realmente não era Maria. Ela só tinha a sua aparência. Embora ele tinha muito carinho por essa boneca, ele ficou desolado novamente, porque realmente não era Maria que estava ali, era apenas uma boneca. Vai morrer.
Então German, ele fica muito triste e ele anseia sempre para poder sair do sonho de caçador, porque a sua consciência está eternamente presa lá. Tanto que em certos momentos do jogo nós até encontramos ele sonhando e reclamando, perguntando para quando Lawrence irá salvá-lo. E Lawrence, que estava sempre aí lutando para poder descobrir a cura do flagelo e sempre tentar curar as pessoas com o sangue. O que nos traz de volta à Igreja da Cura. Depois, uma doença começou a assolar algumas pessoas. Essa doença foi chamada doença do sangue pálido. Bem, no jogo nós temos várias referências a sangue pálido, mas essas referências, esses nomes são ditos de formas em contextos totalmente diferentes. É uma coisa bem abrangente, sangue pálido, nesse jogo e muito complicado de explicar. Então mais pra frente eu tentarei fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre o sangue pálido. Mas enfim, sangue pálido agora que eu vou falar é a doença que infestou a antiga Yharnam. Essa doença era uma doença que envenenavam as pessoas, deixavam as pessoas totalmente doentes, né? E isso impulsionou muito a propagação do flagelo da fera. Sobre a criação dessa doença, a gente não sabe quando ela surgiu. Entretanto, a minha teoria é que ela foi criada pela própria Igreja da Cura. Não acredito que o Lawrence tenha sido o culpado, porque a Igreja da Cura tinha muitas outras pessoas por trás ali dos planos. Então, a doença, pra mim, foi criada pela Igreja da Cura. Pelo simples motivo que a Igreja da Cura fica se localizada bem na Floresta Proibida, que é onde nós temos o alto índice de veneno, aquelas cobras venenosas, etc. E eles, na busca de fazer alguma doença se espalhar, eles descobriram esse veneno e soltaram ali, que era conhecida como a antiga Yharnam. E por quê? Por que diabos eles fariam isso? Eu vou te contar uma história que é um tanto conhecida no mundo assim, da informática. Antigamente, até hoje, existe um vírus chamado McAfee. E o que acontecia? Teve uma época que o próprio McAfee espalhou uma notícia que teria um vírus que ia acontecer coisas terríveis com os computadores e que só o McAfee tinha solução. Inclusive até hoje muita gente fala dessas teorias, né? Que os antivírus, os próprios antivírus criam os vírus para poderem vender. E foi exatamente isso que aconteceu em Bloodborne. A Igreja da Cura, querendo aumentar ainda mais a sua influência, tiveram a bendita ideia de espalhar uma doença e assim as pessoas se tornariam mais dependentes do sangue da igreja. Esse negócio. Para de isso aí fazer o porco espalhou por toda a antiga Yharnam. Só que como aconteceu com o doente de Loran, conforme a gente falou no primeiro vídeo aqui, que foi uma doença que impulsionou o flagelo dos pitomerianos lá no início, que devastou todo mundo dos pitomerianos, que levou eles à extinção. E exatamente aconteceu aqui com Bloodborne. Essa doença, o sangue pálido, impulsionou muito mais o flagelo da fera, e a antiga Yharnam foi totalmente contaminada por feras que não tinha mais para onde ir, tinha feras em tudo quanto é lugar. E foi aí que os caçadores começaram a sair da sombra, que foram conhecidos como barrilete de pólvora. Esses caçadores, eles eram fissurados por fogo e usavam armas totalmente explosivas. Inclusive um dos caçadores que nós encontramos se chama de Jura, que a gente encontra logo ali no início da velha Yharnam, que é um puta personagem que eu vou falar bem melhor dele mais pra frente. E é um dos meus personagens favoritos de Jura. Então, esses caçadores do barrilete de pólvora, eles eram fascinados por fogo, por pólvora, por explosão, simplesmente para poder matar as feras da antiga Yharnam. Mas, infelizmente, esses caçadores não foram capazes de poder conter o avanço do flagelo da fera junto com o sangue pálido. Então, Yharnam foi totalmente queimada e destruída. Por isso que ela ficou selada e ficou conhecida como a Velha Yharnam. E Dijura foi um desses caçadores que participou desse massacre, porém Dijura ficou muito arrependido do que ele fez, e hoje quando nós nos encontramos jogando o jogo, ele protege essas feras porque ele acredita que essas feras não têm culpa de ser transformadas nisso, e elas não devem ser mortas. Então, Dijura ele tem uma bela lição para nos mostrar. Tanto que se você bate nela, você se arrepende amargamente com a metralhadora do Dijura, viu? E a gente deixa para falar um pouquinho desses detalhes um pouco mais para frente. Então, a barreira de prova foi criada e liderada por um caçador chamado Otto. Inclusive, a Liga de Vault foi uma que participaram dos barriletes de pólvora, criando armas cada vez mais explosivas. Então, a cidade inteira foi queimada e a velha Yharnam foi selada por um longo tempo. Vale ressaltar aqui que a Igreja da Cura ela não sabia dos efeitos que isso iria acontecer. A Igreja da Cura simplesmente queria conseguir um pouco mais de influência. Entretanto, foi tudo por água abaixo e tudo saiu do controle. E bem galera, esse daí é o vídeo, eu fiz ele um pouco mais longo, eu espero que vocês tenham gostado.
dele um pouco maior assim. Teve gente que tava querendo ele pelo menos com 30 minutos, então vou começar a tentar fazer com 30 minutos quando eu tiver um tempo a mais sobrando. Senão eu vou tentar fazer no padrão aí de 13 15 minutos, ok? Ok. E outra coisa é que quando eu terminar toda a minha história do Bloodborne, eu vou juntar tudo em um vídeo só, acrescentar o que vai precisar acrescentar e deixar tudo num videozão grandão, ok? Então, Se eu soubesse, eu tinha reagido ao vídeo grandão, né? Mas e depois, quando eu lançar a última versão, quando acabar toda a história, se vocês quiserem assistir de novo para fixar aí melhor, vocês podem assistir, que eu vou fazer tipo um compiladão tudo junto, editando. eu soubesse, né? Pesquisa.